Olá, pessoas! Começando aqui mais um vídeo, né? Mais uma transmissão para dar continuidade ao estudo dirigido do livro Elementário Espírita, né? Do espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Franco. Esse é o 25º vídeo, né? O vídeo de número 25, né? Do estudo dirigido, né? Desta obra, assim, que tem assim conteúdos tão expressivos e tão incisivos, né? Até como eu comentei no vídeo anterior, algumas vezes o Marco Prisco chega até a chocar com algumas colocações dele, né? Mas são colocações verdadeiras, né? Mas por isso mesmo que causam esse choque, pelo menos em mim causa. Não sei se quem assiste tem esse impacto todo. Talvez porque eu esteja devendo mais, né? Devendo aí entre aspas, né? Aí causa esse impacto todo em mim, ok? Então, saudações aí aos seguidores do perfil do Instagram, né? O Diba Espiritismo, e a quem está vendo no YouTube também, no canal do YouTube. Lembrando que para quem vê no Instagram, esse estudo dirigido do Elementário Espírita só está postado a partir do vídeo 16. Quem quiser ver a série toda, né? Desde a introdução até o momento, todos os vídeos estão no canal do YouTube, cujo link está aí no perfil do Instagram, né? Aí é só clicar lá na bio, né, para quem está vendo aí no Instagram. Aí tem acesso a todos os vídeos. No caso agora, até esse momento, os 25 vídeos. Então, nesse 25º vídeo, a gente vai entrar no capítulo 53, que se chama No Serviço Espírita, ok? E o que é que Marco Prisco nos diz nesse capítulo? Né? Após o deslumbramento inicial experimentado no pórtico da doutrina espírita, façam um exame dos seus recursos para relacionar as próprias necessidades. Né? Porque, às vezes, com algumas exceções, quando a gente, pelo menos no meu caso, ele acertou, né? Foi um grande entusiasmo conhecer o espiritismo, né? Abriu-se portas de coisas que eu naturalmente não estava acostumado, né? Isso tem muito tempo. Mas esse entusiasmo inicial não é o suficiente para manter a gente. É interessante, muitas pessoas se entusiasmam, acreditam, sabe, tudo, mas não se mantém, né? Isso eu comparo até as manifestações. Tem de dizer, para acreditar tem que ver as manifestações. Mas Allan Kardec argumenta que muitas pessoas que presenciaram as manifestações físicas também não deram continuidade, né, a se espiritualizar. Então, nem sempre, quer dizer, passada a impressão inicial, depois ficou uma coisa banal, não ligou mais. Né, quer dizer, ou seja, para você mergulhar nos princípios espíritas é preciso mais do que o entusiasmo inicial em ver um fenômeno, ou ir a um centro espírita, ver aquelas, né, essas verdades todas aí descortinadas, né? Ok. Aí ele faz assim: tem sede de crescimento? A pergunta. Tem sede de crescimento? Sirva. Então, quer crescer? A melhor forma de crescer é o trabalho edificante, é o trabalho no bem. Então, tem sede de crescimento? Sirva. Guarda dificuldades íntimas? Confie. Quer dizer, confiar como? Se você realmente dá credibilidade aos princípios espíritas, confie que no tempo certo essas dificuldades serão superadas. É a confiança, é a fé. Constata a ignorância? Estude. Isso não precisa nem comentar, né, gente? Se a gente é ignorante em algo, temos que estudar, né? Experimenta a solidão? Ame. Ame. Simplesmente, né? Abra o coração e ame. Aí você diz, se eu estou sozinho, amar quem? Que a gente sempre tem ligando o amor à passionalidade, à questão de estar, né? Ou seja, isso aí você vai reportar a pergunta inicial, tem sede de crescimento? Sirva. Ame servindo. Pronto. Então, tem sede de crescimento? Sirva. Experimenta a solidão? Ame. Essa devia até vir em segundo depois, né? Do serviço. Conduz problemas? Espere, mas espere operando, trabalhando, claro. Sente aflições? Creia. Quer dizer, creia,
Ou tenha fé nisso aí que você está dando credibilidade, que é a doutrina espírita. Conserva mágoas? Quem de nós, né, não conserva mágoas? Desculpe, o que é muito difícil, né? Acho que talvez o perdão seja a virtude mais difícil de ser alcançada. Pelo menos para esse aqui que vos fala, eu bem o digo, né? Porque é muito difícil realmente perdoar quem nos magoa. Mas quando a gente vê, né, através do entendimento da doutrina espírita, ou melhor ainda, do entendimento de nós mesmos enquanto espíritos, a gente vai ver a maior vantagem que é o perdão, né, que é vantagem para nós mesmos, e não necessariamente para aquele que é perdoado, porque a lei de causa e efeito chega para todos, indistintamente. Carrega os sinais das ingratidões, esqueça, quer dizer, a pessoa é mal agradecida, não tem jeito, né? Você fez de coração, se o outro não agradeceu, paciência, o problema é dele. A fé espírita é luz que banha interiormente, receba-a no coração e na mente, quer dizer, tem que ser no sentimento e na inteligência, favorecendo-lhe a penetração com esforços das suas possibilidades, que são muitas possibilidades. Não deixe que o calor dos primeiros momentos se esfrie ante a realidade mentirosa do mundo, quer dizer, aquele entusiasmo que você teve no primeiro momento. Não deixe isso esfriar, né? Não deixe que as realidades mentirosas do mundo, a realidade entre ele, botou aqui até destacado, mentirosas do mundo, ou seja, as enganações da matéria, tirar o nosso entusiasmo, né? Que são muitas, infelizmente, e a nossa fraqueza muitas vezes nos permite se deixar levar por estas. O crescimento íntimo da fé em você mesmo é subalterno a muitos fatores dentro e fora da sua alma. Quer dizer, o crescimento íntimo da fé em você mesmo é subalterno em muitos fatores dentro e fora da alma. Mas não deveria. Deveria ser coisa que está acima, né? Utilize os valores do tempo e da oportunidade para fomentar o desenvolvimento da chama que arde no seu novo ideal. Quer dizer, use os recursos das oportunidades que aparecem do tempo de aprendizado a seu favor, né? O arquiteto não se contenta com a imagem mental do edifício. Não, ele projeta e faz ele se materializar, né? Traslada para o papel, né, o arquiteto, manuseando instrumentos valiosos e recursos da imaginação para que um dia a obra se materialize no solo. Porque todas essas obras arquitetônicas realmente que a gente vê aí, né? Até mesmo lá aquele Burle Marx, que além de arquiteto era paisagista, faz aquelas coisas lindas. Primeiro ele construiu na mente dele, né? O engenheiro não se satisfaz com os cálculos e as plantas, né? As plantas que mostram como é que são as casas. Movimenta a larga cópia de materiais e a habilidade de muitos operários através dos esforços continuados, né? Tá vendo? Se o engenheiro ficar só nos cálculos em análise de planta, não fosse a obra, né? Não movesse mão de obra operária e material de construção, nós não teríamos nossas construções. Então, primeiro ele projeta na mente, né? Para depois materializar. Isso aqui que estamos, ó, construção. O decorador não se acomoda às concepções imaginárias, executa-as movimentando tecidos e tintas, máquinas e pessoal de sensibilidade em trabalho exaustivo. Então, o decorador segue a mesma linha, né, do arquiteto e do engenheiro nessa comparação de Marco Prisco. Para que o domicílio familiar tenha o necessário conforto moderno, movimentam-se muitos braços e mentes depois dos esboços iniciais e das planificações. Quer dizer, para a nossa casa que a gente mora ficar pronta, pelo menos uma casa bem feita, construída adequadamente, tem toda essa movimentação, né? Não estou falando das casas construídas aí aleatoriamente, não, como infelizmente a gente tem, né? Sempre teve essa crise, né, nas construções urbanas, as construções irregulares. Mas a casa, uma edificação construída dentro dos padrões, passa por todo esse movimento e é como deve ser, para ter a devida segurança.
né? Em todo lugar e atividade, além das energias físicas aplicadas, são utilizados expressivos recursos do pensamento. Ó, como eu falei, pensa primeiro para depois praticar, né? Recursos do pensamento e da vontade, quer dizer, tirar do pensamento e materializar, para que o trabalho se transforme em reduto de esperança e repouso. Da mesma forma, você deve acionar as alavancas do serviço para que o êxito se faça na construção do santuário íntimo da sua fé. Ou seja, isso aí nós temos que construir, tal qual o arquiteto, tal qual o engenheiro, o decorador. Essa questão de a gente partir para o serviço edificante, essa questão da fé em nós mesmos, nós temos também que projetar e construir. Né? A doutrina espírita, que ora lhe felicita o coração, necessita de um lugar em você, quer dizer, ela precisa de um lugar na gente. Né? Se ela está felicitando nosso coração, está nos consolando acima de tudo, ela precisa de um lugar na gente, né? Para que ela cresça, floresça. Né? A doutrina espírita, que ora lhe felicita o coração, necessita de um lugar em você, onde possa crescer e enflorescer-se. Não fique no umbral dos seus conceitos libertadores, quer dizer, não fique limitado, vá além. Atravesse-lhe o portal deslumbrante e suba sem constrangimento à zona do serviço humilde, onde os espíritos sublimados estão elaborando as futuras formas para a vida organizada e dar-lhes com as suas mãos a vontade de acertar e o espírito de serviço para o aproveitamento de você mesmo. Então, a gente fazer parte também do trabalho da criação, parte também do trabalho dos espíritos benfeitores que trabalham por nós, que trabalham pelo mundo, que nós, né, na medida das nossas condições, na medida daquilo que a gente alcança, das nossas possibilidades, né, nem que seja com coisas pequenas, mas façamos parte, né, desse trabalho edificante da criação que os espíritos benfeitores estão fazendo. Ok? Então, com isso, encerra-se este capítulo, muito interessante mesmo, esse convite, né, que a gente não fique só no entusiasmo, mas que a gente parta para a ação, né, que a gente mantenha os nossos objetivos, né, passar daquele entusiasmo inicial, mas que a gente consiga manter algo bom, né, que não seja, como se chama, não seja fogo de palha. É isso aí. Capítulo 54. Na guerra. Vixe Maria. Na guerra. Será que a gente está em guerra, meus irmãos? Será? Existem as guerras exteriores e as guerras interiores, né? O qual a gente passa todos os dias. Porque as guerras exteriores são não mais que a consequência das guerras interiores daqueles que estão no poder. Né? Se a gente for pensar, sempre começa de dentro para fora. Né? Na guerra. Considere atualmente o templo espírita como um ambulatório de emergência, erguido num campo de batalha, e faça-se enfermeiro diligente em trabalho infatigável. Então, nós que laboramos nas nossas casas espíritas, a qual estamos vinculados, a gente tem que pensar como a gente vê nas obras mediúnicas de André Luiz, por exemplo. Né? São ambulatórios mesmo, são as zonas espirituais dos benfeitores, né? Como a gente vê nos relatos de André Luiz, por exemplo, tem outros também, mas, por exemplo, de André Luiz, são zonas realmente que socorrem espíritos que estão em sofrimento. Então, o centro espírita na Terra, no mundo material, deve também ter esse viés, né? Converter ele em ambulatório de emergência, como se estivéssemos em um campo de batalha. Porque a gente pode não estar em guerra, realmente, a guerra como a gente entende, né? A batalha, com tiro, tudo. Né? Se é que tiroteio de vez em quando acontece nas nossas cidades, infelizmente, né? Mas como se estivéssemos realmente em um campo de batalha, porque em verdade estamos. Porque se não há as guerras exteriores, há sempre as guerras interiores, né? Que muitas vezes, como consequência, provocam as exteriores, provocam a violência, né? Provocam as agressões de todo tipo de matiz, não só as físicas, mas agressões morais,
né? E por aí vai, né? Atenda ao grande exército de mutilados que aguardam socorro urgente, né? Então, atender essas pessoas necessitadas, né? Encarnados e desencarnados. Não pergunte quem são esses amputados, de onde vêm e quais os males que carregam, quando baterem à sua porta. São vítimas da guerra chegando da luta em que malograram seus sonhos e ambições transformados em farrapos humanos. Então, são seres que passaram por grandes dificuldades, como nós também passamos, e sucumbiram a essas dificuldades. E aí foram mutilados, né? Como as mutilações na guerra acontecem, nós também temos nossas mutilações internas, a gente perde a esperança, isso é uma grande mutilação, né? A gente perde a fé, sabe? E isso também causa um grande transtorno, um grande mal a cada espírito, não é? Porque quando a gente desencarna, por exemplo, se a gente for mutilado fisicamente, é terrível, claro. Mas desencarnando, isso não tem mais importância. Mas se nós formos mutilados em nossos valores intrínsecos espirituais, a gente leva essa mutilação para o plano espiritual, né? A desesperança, a falta de fé, a falta de, sabe, de coisas boas dentro de nós, né? E o socorro espírita, né, o socorro espiritual, trabalha justamente nisso aí. Justamente nisso aí, nesse socorro, né, da qual somos necessitados. Que são, assim, eles dizem assim, não pergunte o que é que eles passaram, porque são as experiências da vida que todos nós passamos. Uns com mais intensidade, outros com menos, uns passam por coisas mais graves, outros menos graves, mas todo mundo passa por alguma coisa na sua caminhada. Não se surpreenda se nem todos apresentarem as chagas expostas. Quer dizer, nem toda ferida é exposta, gente. Muitas vezes as feridas são interiores. Por fora a pessoa está bem, está sorridente, a gente nem imagina o que está passando dentro daquele indivíduo ali sorridente. Infelizmente isso acontece muito, né? Então uma pessoa que cometeu um suicídio aí que eu conheço e que na semana anterior tinha tirado uma foto sorrindo. Aí você, poxa, estava feliz, né? Não é bem assim, né? Somente rede social em tempos de internet engana muito, né? Não quer dizer que todos os sorrisos sejam falsos não na rede social, mas infelizmente nem sempre trazem a verdade em todos os casos. Ausculta-lhes os escaninhos da alma com os ouvidos do entendimento e compreenderá. Então, gente, saibamos ouvir. A gente sabe muito falar, eu mesmo falo pelos cotovelos. Eu tive que aprender também a ouvir. Convido vocês a isso também, gente. É importante. Se é importante para nós sermos ouvidos, então a gente tem que pensar que nós também temos que ouvir o outro, porque é importante para ele ser ouvido também. Chegarão diariamente, muitos deles, quer dizer, todos os dias, exibindo força da mentira e medalhas da ilusão, ferindo as suas intenções e desrespeitando o seu carinho. Quer dizer, você ainda vai lidar com... você vai fazer esse socorro a pessoas que são orgulhosas, como nós mesmos temos muito orgulho dentro da gente, né, que tem medalhas da ilusão, e eles ainda vão ser mal agradecidos. Ou seja, a gente também, no serviço edificante, no serviço espiritual, temos que saber estar preparados para lidar com o mal agradecimento. Porque Jesus mesmo não teve o agradecimento de ninguém, quer dizer, de ninguém não, vírgula. Muitos agradeceram, né? Mas nem todos, né? Nem todos voltaram para... Você lê aquela história dos leprosos, só um voltou para agradecer, né? Os outros 9 ganharam o mundo, né? Então, compadeça-se também, são alienados da guerra aí. Ele explicou aqui o que eu falei agora, né? A gente deve se compadecer porque eles são alienados, eles não estão de acordo com a realidade, né? Essas batalhas por quais eles estão passando, né? Meio que a fraqueza espiritual de cada um meio que abafou a realidade, né? A realidade real, ó que legal, da mente deles. Então compadeça-se, né? São alienados de guerra. Se o agredirem, desculpe-os. Acreditam-se fortes, embora reconheçam as fraquezas que os dominam. Quer dizer, no íntimo eles reconhecem fracos, né? Mas querem se acreditar fortes, criam essa ilusão de uma força ilusória, não da verdadeira força do espírito mesmo, né?
Então, se realmente é difícil, gente, desculpar, ser agredido, ser magoado, é uma coisa difícil, né? Mas é uma tarefa necessária, né, como já foi dito anteriormente, para quem quer realmente estar no caminho da espiritualização, da renovação íntima e da evolução espiritual, né? Por mais difícil que seja. Porque lidar com dificuldade, gente, faz parte da caminhada evolutiva, né? Se o ultrajarem, desculpe-os ainda. Supõe-se nas batalhas em que procuravam falsos triunfos. Quer dizer, estão procurando, ainda estão em guerra, né? E acham que todos são inimigos, né? Fiquem vigilantes. Isso ele bota até com exclamação. Fiquem vigilantes. A Terra está em guerra contra o mal. Interessante. A Terra está em guerra contra o mal. Quer dizer, essa nossa fase de mundo de provas e expiações em transição para mundo de regeneração, né? A Terra está em guerra contra o mal por causa dessa transição. Acautele-se para que não sucumbam na avalanche de lodo e perversidade que ensombra os panoramas da atualidade. Então, sejamos vigilantes para nós não acabarmos como estes aqui, que Marco Prisco está descrevendo, né? Orar e vigiar. Tenha sempre ao alcance das mãos o bálsamo e o unguento, quer dizer, o remédio, né? O unguento, o socorro e o anestésico, para aliviar as dores, né? A padiola é maca, viu, gente? Eu no começo não sabia o que era isso, porque eles usam muito essa expressão, padiola, é maca. A padiola e o remédio para atendê-los, desesperados que se encontram, ou seja, tenhamos todos os recursos à mão para atender esses doentes que estão em desespero. Jesus, o príncipe da paz, em cujo coração não há lugar para repouso após as fadigas e hospitalização depois das lutas, oferecerá a você, quer dizer, a todos nós, também, oportunamente, o oásis alentador, onde morrem todos os anseios negativos e nascem as esperanças sublimes da vida verdadeira, ou seja, da vida espiritual, né? Da vida real. Não que essa vida encarnada seja falsa, mas ela é transitória. A vida verdadeira é a espiritual, né? Então a gente estejamos ligados à espiritualidade superior, estejamos ligados a Jesus, que no momento oportuno nós vamos ter o nosso alento também em termos espirituais, né? Já podemos ter agora, né? Mantendo o nosso interior equilibrado o máximo possível, né? Mas a gente sempre está tropeçando, sempre acertando, errando, porque isso faz parte da nossa caminhada, né? Que um dia os acertos sejam maiores do que os erros, né? Assim seja. E assim, gente, encerrando mais esse vídeo do Elementário Espírita, sempre conclamando todos vocês a lerem o texto e tirarem as suas próprias conclusões. Não fiquem só com as minhas palavras, né? Quem não tem um livro físico, dá para encontrar em PDF na internet, só lançar lá no Google, ok? Então a todos aí um grande abraço, fiquem com Deus.